Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e para os que guardam os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o jubilará no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com óleo cruel. Guarda minha alma e livre. Não seja envergonhado, porque em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. É uma oração, é um salmo que nós chamamos de um salmo intimista. Mas por que, pastor? Um salmo intimista, que é um salmo que revela a intimidade de um homem para com Deus. E este salmo aqui é um salmo cheio de sentimentos e também cheio de virtudes que compõem o caráter de Deus. Nesse salmo nós podemos ver, por exemplo, o sentimento de Davi, pedindo que Deus o proteja dos inimigos. Ao mesmo tempo, pedindo que Deus perdoe seus pecados, pedindo que Deus derrame bondade sobre sua vida. E Davi, ele afirma nesse salmo que Deus tanto é bom como é justo. Deus tanto é bom como é justo. E parece que esses dois atributos de Deus, a bondade e a justiça, parece que eles não se casam na mente de muita gente. Dizer que Deus é bom e dizer que Deus é justo são coisas antagônicas, controversas. Porque no pensamento de muitas pessoas, Deus é apenas bom. Então, sendo Deus apenas bom, aquele conceito de bondade que pode tudo e que Deus permite tudo, e que independente do que uma pessoa faça durante a vida, quando essa pessoa morrer e se encontrar com Deus, Deus vai perdoar. Então, muitas pessoas têm esse conceito de que a bondade de Deus ela é conveniente com o pecado. Que uma pessoa sem arrependimento, que uma pessoa que nunca conheceu a Deus, pode realmente receber a misericórdia divina depois que morre. E o curioso é que, por exemplo, algumas religiões, para conciliar a justiça de Deus, ou a vontade de Deus com a justiça de Deus, algumas religiões elas criam atalhos. O Espiritismo vai dizer que não, cada pessoa tem seu nível, então, mesmo uma pessoa má, quando for em outra vida, ela vai sofrer um pouco, ela vai nascer pobre, ela vai sofrer. Por quê? Porque ela está pagando o karma, né? Os pecados de uma vida do passado. É uma maneira de tentar aplicar a vontade de justiça. Aí outra religião, o romanismo já cria a ideia do purgatório. Não, pastor, não é céu e inferno, não. Tem céu, purgatório e inferno. Se uma pessoa for muito má, ela passa pela purificação do purgatório para depois ir para o céu. Porque Deus não vai deixar ninguém gemendo no inferno, sofrendo. Então são tentativas, são atalhos humanos para conciliar a justiça e a bondade de Deus. Nesse salmo aqui, nós percebemos essas duas virtudes. Logo no início ele diz assim, ele diz, Davi, ele diz, a ti, Senhor, eu elevo a minha alma, coloco a minha alma em suas mãos. Deus meu, em ti confio. Aí ele diz, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, Davi ele começa
dizendo a Deus que a vida dele está nas mãos do Senhor, que está nos céus, até a reunião. E Davi pede a Deus que ele não seja envergonhado diante de uma perseguição, diante das ameaças de morte. Davi está pedindo que Deus vingue-se contra aqueles que estavam perseguindo, porque Deus é um Deus vingador. O livro de Naum, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro de Naum, me deu um nó na cabeça quando eu li, novo convertido, porque o livro do profeta Naum, ele apresenta justamente o Deus vingador, Deus que diz, olha, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, eu sou o Deus vingador. E eu pensei, mas como assim? Deus vingador, Deus justo, Deus que ama, Deus que se vinga, assim, Deus é plenamente bondade e Deus é plenamente justiça. Davi sabia que Deus era justo. Davi estava escrevendo uma situação de perseguição, de assédio do inimigo, e Davi pede a Deus, Senhor, não deixe que meus inimigos me envergonhem. E ele diz no versículo 3, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, Senhor. Envergonhados serão os que sem causa procedem de maneira traiçoeira. Envergonhado é quem faz as coisas pelas costas, né? No caso aqui, no contexto de Davi. E de qualquer contexto de vida. Né? Envergonhado é quem trai, é quem fala por trás, é quem faz algum jogo, né? Para prejudicar alguém. Isso é proceder traiçoeiro ali. E os inimigos de Davi, eles armavam arapucas, né? Eles armavam armadas, é legal, né? Eles realmente estratagemas, eles criavam recursos para dizer, olha, vamos nos unir, Paulo se uniu para pegar Davi. Em vários momentos da peregrinação de Davi, quando foi pessoalmente lapsado, então ele teve que pedir a Deus que o livrasse dessas estratégias dos inimigos. Então, Davi ele sabe que aquele que espera em Deus não será envergonhado. Por quê? Porque Deus é um Deus vingador. Deus não vai tomar o inocente e culpar. Eu estava até conversando com meus alunos e a ideia que eles têm é assim, quando morre, todo mundo vai para o céu. Estava conversando com o meu também na Alexandria, e ele disse, não, eu estou vivendo minha vida aqui, mas quando eu morrer, quando eu chegar lá, diante do homem, ele dizendo, diante do homem lá de cima, com certeza eu vou pedir para ele me perdoar e ele vai me perdoar. Aí eu disse para o meu primo, você está enganado. Você tem que resolver suas contas com Deus aqui. Lá não, lá é só julgamento. Lá só é abrir o livro da vida, ver que o seu nome não está no livro da vida, e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para anunciar os seus anos. Então lá em cima é só o decreto. Lá em cima não tem mais negociação. Aqui o princípio é o seguinte, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não existe meu tempo. Não existe meu tempo. Por quê? Porque Deus é o Deus de justiça. E Davi sabia disso. E Davi, ele sabia que era um Deus de justiça, mas ao mesmo tempo, ele pede que Deus continue a ensinar a ele. Ele diz no versículo 4, Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, Deus, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Quando você ora, você pede a Deus que ensine você a andar nos caminhos dele. É interessante que tem algumas escolhas da vida que nós fazemos, né? E oramos depois que fazemos a escolha. Quando na verdade o correto é o quê? Qual é o correto? É orar antes da escolha. É dizer a Deus, Senhor, ensina os teus caminhos. Guia-me pelas tuas veredas. Muitas pessoas, especialmente os jovens, né? Pastor, como vou saber os caminhos? Como vou saber as veredas? Pastor, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Aí eu digo, Deus tem vários megafones. O megafone maior
é as Escrituras. Só as Escrituras. Lê a Bíblia, compara a decisão que você quer tomar com os princípios de Deus. Se é uma decisão que fere os princípios de Deus, então não adianta. Está errado. Não sim. Pastor, abriu uma porta para o emprego. Mas eu vou trabalhar num ambiente altamente pesado. Tem prostituição, tem consumo de bebidas. Vou vender praticamente todos os caminhos. Só vou folgar um caminho à noite, é o dia que eu vou poder ir para a igreja. Aí eu pergunto, Deus diria sim para esse emprego? Você acha que vale a pena esse tipo de profissão? Que vai distanciar da comunhão? Você vai ficar num ambiente que vai ser tentado porque você é homem, é mulher, é pecador. Então, é questão de se vale a pena ir por esses caminhos. Não, eu estou gostando de uma pessoa. Essa pessoa tem ao mesmo Deus que você tem? Não tem não, pastor. Mas ele acredita em crente. Mas esse é o critério que Deus usa. Vai ter um bonito, né? Então tem algumas decisões para saber se tem o Senhor que estão nítidas. Não é claro que Deus vai usar o conselho de um sábio. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe o quê? Sabedoria. Deus vai usar as circunstâncias de para dar umas pistas para você entender o que é que Ele quer. O fato é que Deus aponta para o caminho que nós devemos andar. Somos nós que muitas vezes enxergamos esse caminho. Mas Deus nunca fala. Deus fala pelo Espírito Santo. Deus fala, por exemplo, no meio de uma pregação, conversa. Então Deus fala de diversas maneiras. Não de todas as maneiras. Né? Vai ser de um grito cantando, aí vai dizer que o grito é que ele está falando cantando até legal. Você vai fazer os guias também, com o ativismo deles. Deus fala expressamente pela palavra. E ele continua dizendo, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Aí ele diz agora, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi está trabalhando a memória e pedindo a Deus, reconhecendo a Deus que ele é um pecador, reconhecendo a Deus aqui os pecados da mocidade, quando ele adulterou com Batseba, quando ele planejou o ataque contra Urias. Então, assim, Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade. Senhor, livra-me da culpa de tantos pecados que eu cometi ao longo da vida, desde a mocidade. Livra-me, Senhor. Eu gosto de dizer que nós não podemos nos tornar escravos da culpa. Quem gosta disso é o diabo. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós cometemos. Perdoa e purifica. Perdoa e purifica. Não, pastor, não dá certo para mim ser crente, não, porque eu já fiz muita coisa ruim na vida. Esse aí é que dá certo. Porque já começou confessando que fez muita coisa ruim na vida. O problema é quando você acha que é bom demais para ser crente. Ah, para ser crente é aquele povo que vivia nas drogas, vivia na prostituição, roubando. Eu não, eu sempre fui uma pessoa religiosa, caseira, trabalhando, estudando, cuidando da minha família, mas ainda é pecador. Ainda é orgulhoso, mente, comissa, aparente. Então tem uma lista de pecados que dá para fazer uma escada, levar você até o fogo, né? Então assim, se não dá para justificar que eu não mereço a condenação, eu não vou sofrer a justiça de Deus, porque eu sou uma pessoa muito boa. Todos são pecadores. E quanto mais perto de Deus, mais pecadores nós nos sentimos. E é bom que nos sintamos assim. É bom que nós nos sintamos mais pecadores, unidos, humilhados diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha sob a potente mão do Senhor, ele será alguém. Ele será exaltado. E exaltado pelo próprio Deus. Mas quem se orgulha, quem se ensoberbece, quem tem altivez de espírito, aí quanto maior a queda. E ele pede, Senhor, lembra de mim. Não lembre, esqueça, Senhor, os pecados que eu cometi.
Lembra de mim, agora lembra de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia e por causa de tua bondade. Versículo 8, ele coloca bondade e justiça, ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Deus é bom, ele ama, ele é reto. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que é necessário arrepender-se, converter-se para ter os pecados cancelados. E Deus aponta o caminho que nós devemos andar. Deus guia os humildes na justiça. Deus ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança, para aquele que guarda os seus mandamentos. Terei misericórdia e direi misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não, mas Deus é bom, no final das contas ele vai livrar a alma do pecador. Se o pecador, durante sua vida, não se arrepender, não se converter ao Senhor, ele não alcançará misericórdia. É preciso que a cruz de Cristo seja o elo de ligação entre o pecador e o Deus Pai. A cruz de Cristo é quem nos dá um novo tipo de caminho que nos dá acesso ao Pai. Sem crer na cruz de Cristo, sem se entregar ao Senhor de Cristo, não há salvação. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Olha, sentimento da... Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, a sua descendência herdará a terra. Mas quem vai desfrutar dessa prosperidade? Quem vai desfrutar dessa iluminação do Senhor? Aquele que teme ao Senhor. Uma das melhores definições que eu gosto para exemplificar o temor do Senhor, para dizer assim, o temor do Senhor é aquele sentimento de respeito, de reverência, que acompanha você desde quando você abre os olhos a quando você vai dormir. O temor do Senhor é aquele impulso do Espírito Santo que nos faz obedecer a Deus. Aí quando você tenta pegar algum atalho fora da vontade de Deus, aí o temor do Senhor diz assim, não. Seu coração diz não ao pecado. Seu coração diz não aos atalhos da vida. Então, todos os dias nós somos seduzidos, nós somos tentados. Especialmente em um país com uma cultura tão corrupta como a nossa. Tem corrupção em tudo. Sem imaginar. Tem corrupção no nosso país. Tem mentira, tem erro, em todos os setores da sociedade. Então, nós vivemos numa cultura que nos tenta ao jeitinho desonesto brasileiro. Então, é difícil ser justo, honesto no Brasil. Só vai ser justo e honesto no Brasil quem tem ao Senhor. Você acredita nisso? Amém? Quem tem ao Senhor. Porque Deus vai cuidar. Deus vai dizer quais são os caminhos que nós devemos andar. O Espírito Santo vai nos inquietar, vai beliscar a nossa consciência quando fizermos alguma coisa errada. Versículo 14 ele diz isso, ele aprofunda essa ideia. Ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará dos pés do braço. A intimidade do Senhor é para quem obedece. Ora, não adianta orar de joelho, levantar as mãos, chorar, fazer jejum, fazer um culto matutino, ser fiel em dízimo de oferta, participar do ministério de louvor, qualquer ministério que seja, chorar em todo culto, dizer que sentiu a presença de Deus. Se fizermos todas essas coisas, mas se não existe obediência lá fora, quando a gente passa por essas portas da Betel,
em íntimo. A Bíblia vai chamar isso de hipocrisia. Máscara. Em íntimo. Por isso que Davi diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o verem. É para aqueles que gostam de estar em oração, mas também no seu dia a dia procuram viver uma vida conforme os princípios, a ética, a conduta que Jesus estabeleceu como modelo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Ele termina dizendo assim, volta para mim e tem compaixão. Porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me nas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições, o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e que me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, livra-me, não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, em ti Israel, em todas as suas tribulações. Já se sentiu sozinho? Precisando de ajuda? Aquela sensação, meu Deus, ninguém vai ligar para mim. Ninguém vai fazer uma visita, uma palavra de consolo. Por que, Senhor, estamos sentindo tão só? Por quê? Por que as coisas não dão certo? E ninguém não dão certo e ninguém me apoia. O que acontece? É nessa hora que não há nenhuma hipocrisia, nenhuma máscara. A aflição é a pedagogia de Deus para tirar nossas máscaras. Especialmente a máscara religiosa. Porque quando nós estamos bem, com saúde, as contas pagas, é interessante, a gente ora pouco, lê poucas escrituras. Mas quando de repente a gente começa a sofrer algum tipo de dano, de carência, alguma coisa que tira o nosso sono, aí os joelhos se dobram, aí a boca fala que realmente está no coração, tristeza, solidão, e Deus gosta disso. Se existe uma coisa que Deus não rejeita, é uma oração sincera, o espírito quebrantar, o coração compungido. E essa palavra, do grego, compungido, é esfaqueado. Um coração que sente dor devido à circunstância. Aí é uma dor tão grande que você diz assim, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me auxiliar, eu não sei o que fazer. Me ajuda. Só temos tudo. Então, esse é o nosso Deus. Deus é aquele Deus que ele é bom, ele é justo, mas ele quer ser chamado de amigo. Moisés foi chamado amigo de Deus, Daniel foi chamado amigo de Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus. E por que, Alex, esses homens foram chamados de amigo de Deus? Porque obedeciam sem questionar Deus. Obedeciam sem questionar. Eram focados em Deus tinha ordenado. Então, meus irmãos, nós temos esse grande Deus que pode nos auxiliar nas horas mais difíceis. E especialmente nós que somos igreja do Senhor. Por que eu digo isso, especialmente nós? Porque Davi, ele experimentou a presença de Deus. É bom sim para as perguntas. Mas nós, hoje, nós necessitamos algo que Davi não necessitou. Nós necessitamos do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós necessitamos dos evangelhos que revelam o caráter de Cristo. Davi, de maneira indireta, ele falava sobre o Messias. Foi usado por Deus para profetizar sobre o Messias. Mas Davi não conheceu o Messias como nós conhecemos hoje, pelos olhos da fé.
E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo sangue derramado na cruz. Então hoje eu não preciso mais de nenhuma mediação sacerdotal. Hoje eu posso dobrar meus joelhos, falar com Cristo com sinceridade, que o Espírito Santo vai me ensinar a orar, o Espírito Santo vai até interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Ou seja, com uma linguagem que é espiritual, que só acontece entre o Espírito de Deus, a gente entende. Não estou falando nada a ver com a gente depois, mas no contato entre o Espírito Santo e o Pai. O Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que está ao lado, é aquele que está levando nossas angústias para Deus. E Deus vai escutando por toda a sua soberania e boa vontade. Então, que o nosso coração seja grato diante do Senhor, que o nosso coração tema a justiça do Senhor, ou reconheça a justiça do Senhor, que o nosso coração desfrute da bondade do Senhor. Nunca diga que Deus lhe abandonou. Deus não te abandonou. Deus não abandona aqueles que têm. Muitas vezes somos nós que damos as costas dele, quando nós pegamos a tábua da Bíblia. Mas ele não nos abandonou. E até mesmo aquele momento difícil, Deus pode transformar em um momento de edificação, de crescimento e de intimidade com ele. Amém? Vamos orar, graças a Deus, por essa palavra. Senhor, nós somos muito gratos pelo salmo do Senhor. Nós somos gratos porque nesse salmo o Senhor mostra a sua bondade.